Olá, chegamos à metade do nosso curso. Essa é a aula número 5 de um total de 10 aulas. Na aula passada, iniciamos o estudo dos direitos sociais e tratamos dos direitos em relação à educação, à saúde, ao trabalho e à moradia. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque os direitos sociais são importantes para todos nós, não é mesmo? Nessa aula, vamos continuar estudando os direitos sociais. Eles são direitos de segunda dimensão, como nós já compreendemos, e dessa vez vamos estudar o direito ao lazer, à segurança, à previdência e à assistência social. Bora lá então? Vamos começar pelo direito ao lazer. Trata-se de um direito previsto no artigo 217, parágrafo 3º da Constituição Federal. Doutrinariamente, o lazer é diferente de recreação. Enquanto o lazer é a entrega à ociosidade, repouso, recreação é a entrega ao divertimento, ao esporte, ao brinquedo. Ele aparece também lá no artigo 227, em relação à criança, ao jovem e ao adolescente, também da Constituição Federal. Como direito em relação ao divertimento, ele foi introduzido como prioridade constitucional pela Emenda Constitucional número 65 de 2010. Olha aí, lembra que eu falei que tudo que é emenda constitucional é importante para estudar para concurso? Portanto, fique atento, pois tem grande chance de cair em concursos. Lembre-se, os assuntos que são introduzidos na Constituição Federal por emendas constitucionais têm grande chance de ser cobrado em banca. O direito ao lazer também é um direito relativo ao trabalhador. Ele está no rol dos direitos trabalhistas, previstos no inciso 4º do artigo 7º da Constituição Federal. Como você pode perceber, o lazer é um direito tão importante quanto os demais, embora, nesse caso, seja um direito a deixar de fazer nada, ficar em casa, curtir, descansar, repousar, aproveitar. Um outro direito importante é o direito à segurança. Trata-se de direito individual e coletivo também em espécie. Está garantido no caput do artigo 5º e também no artigo 6º, todos da Constituição Federal de 88. Mas fique atento, pois existem diferentes formas de interpretar esse artigo. No artigo 5º, está protegendo a individualidade da pessoa, como, por exemplo, a segurança de ficar em casa. Protegido, inviolável. Já no artigo 6º, se trata de segurança pública, direito de ter um policial na rua para proteger você, por exemplo. Direito de ter bombeiros para socorrer você ou sua família em caso de incêndio ou emergência médica. Em resumo, podemos entender que um é individual e o outro é coletivo. Por segurança pública, entende-se a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Federal, como já disse, a Polícia Civil e a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, conforme está lá no artigo 144 da Constituição Federal. Já por segurança nacional, aí é com as Forças Armadas, composta pela Marinha, Exército e Aeronáutica, conforme está previsto lá no artigo 142, também da Constituição Federal. Então fique atento, pois são instituições totalmente diferentes, com funções específicas. Depois dê uma olhadinha com calma nesses dois artigos e também nos seguintes, nos capítulo 2 e 3 do título 5 da Constituição Federal. O próximo direito é o direito à previdência social. Trata-se de um conjunto de direitos para garantir a seguridade social. Assunto que está no título 8º da Ordem Social da Constituição, especificamente no capítulo 2, na seção 3, os artigos 201 e 202.
é fundado na filosofia do Estado-providência, em inglês, Estado de Bem-Estar Social, que é o que nós já vimos, o Welfare State. É importante aqui também distinguir previdência social de assistência social. São dois institutos totalmente diferentes. A previdência social é um sistema de proteção social que assegura o sustento do trabalhador e de sua família quando ele não está podendo trabalhar por causa de doença, acidente, gravidez, prisão e também por velhice. E tem também o caso da pensão por morte também, que a família recebe. A Previdência Social abrange tanto trabalhadores urbanos quanto rurais. Como nós vimos em aulas passadas, o direito dos trabalhadores ele foi equiparado já. Trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais têm a mesma visão na Constituição, a mesma proteção. Então abrange tanto os trabalhadores urbanos quanto os rurais, desde que exerçam atividades remuneradas. Empregado, empregado doméstico, todo mundo que recebe salário, tem carteira assinada, está protegido. O autônomo já é outra história. A Previdência Social é mantida por contribuição do trabalhador para garantir esses direitos, inclusive o de aposentadoria. Em resumo, a Previdência possibilita os seguintes benefícios. São 4 tipos de aposentadoria. Primeiro, aposentadoria por idade, que atualmente é de 62 para homens e 65 para mulheres. Aposentadoria por invalidez. Aqui tem que ter 12 anos de contribuição, no mínimo, para você requerer. Aposentadoria por tempo de contribuição. Nesse caso, são 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. E aposentadoria especial, que é aquela aposentadoria por atividade insalubre, que varia entre 15, 20 e 25 anos de tempo de contribuição, dependendo da atividade. Além desses benefícios, são mais 3 tipos de auxílio: auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão, que é quando está preso. 3 tipos de serviços, que é serviço de perícia médica, reabilitação profissional e serviço social. E 2 tipos de salário, que é o salário família e a pensão por morte. Fique atento às mudanças relativas às idades para aposentadoria, por causa da reforma da Previdência de 2019. Veja a Emenda Constitucional número 103 de 2019, sempre lembrando daquela regra: emenda constitucional, certeza de cair em concurso ou exame de ordem. Principalmente, gente, veja os artigos 4º, o 10º e o 11º, que tratam da aposentadoria do servidor público. E o artigo 16, que é a regra geral da aposentadoria. É assunto certo em concursos, então fica atento. Em resumo, vou adiantar algumas questões. As principais mudanças são: quanto à idade, com a reforma, as mulheres, regra geral, passaram a se aposentar com 62 anos. Antes era com 60 anos. E os homens com 65 anos. Quanto à contribuição, atualmente é de 15 anos para as mulheres e 20 para os homens. Mas atenção, só se consegue a aposentadoria no valor integral quando atingir 35 anos de contribuição para os homens e 30 anos para as mulheres. Então, se você pretende se aposentar, é melhor começar a trabalhar ou a contribuir com a Previdência bem cedo, senão você não vai conseguir. Por outro lado, a assistência social é uma política pública de seguridade social. Ela não exige contribuição, portanto, ela é não contributiva, ou seja, não exige contribuição para se ter o direito a ela. Você precisa se enquadrar em algumas regras. Ela está estruturada no Sistema Único de Saúde
e de Sistema Único de Assistência Social. Sistema Único de Assistência Social. E é regulada pelas seguintes leis. A Lei 8.212, de 91, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social. A Lei número 12.435, de 2011, que criou o Sistema Único de Assistência Social. O foco da assistência social é abrigar as pessoas que não têm condições de se manter, por isso que chama assistência social. Então, uma das características é que você não tem emprego, não tenha renda. E aí você tem, né, uma doença e você não tem a quem recorrer. Aí tem assistência social. Se você fica velhinho e você não tem direito à aposentadoria, segue aquela idade, 65 anos. E aí você chega aos 65 anos e não tem como sobreviver. Então a assistência social te dá uma aposentadoria de um salário mínimo para você se manter. Esperamos, gente, que a gente não precise da assistência social, porque é uma situação muito desfavorável. Você chegar à vida, ao final da vida, e não ter ninguém para cuidar de você, não ter ninguém para te amparar. Então, nesse caso, o último recurso é recorrer à assistência social. Nessas situações, o Estado garante uma renda básica, que é um salário mínimo para a subsistência. Existem também outras formas, além do salário mínimo, como as casas de abrigo, que oferecem abrigo e alimentação a quem já perdeu tudo, gente. São pessoas em situação de rua, pessoas que não têm onde morar, pessoas que foram abandonadas pela família, essas situações muito tristes. Essas ações se concentram nos centros de referência, e esses centros de referência são especializados de assistência social, que são o CREAS, que é uma unidade pública de política de assistência social, onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. Violência contra a mulher, por exemplo. Tem a Casa da Mulher Brasileira, mas o CREAS também tem atendido todas as pessoas. Cada cidade tem uma ou mais unidades do CREAS. Depende do tamanho da cidade. Nas capitais, geralmente, elas estão distribuídas por regiões. Região Norte, Sul, Leste, Oeste, devido ao tamanho das cidades. Portanto, enquanto a previdência privada é um direito do trabalhador, seja qual for a sua categoria, funcionário público ou privado, a assistência social é uma garantia de que a pessoa não ficará desamparada, caso a vida dela esteja correndo algum risco ou por falta de dinheiro, para garantir a sua dignidade humana. Vamos ver então como esse assunto é cobrado em concurso? Eu peguei aqui um assunto que caiu no TRT da Terceira Região, e a questão é a seguinte: são considerados direitos sociais, dentre outros, as liberdades positivas e negativas, mas de observância facultativa face à reserva do possível. Reserva do possível, gente, é quando o Estado dá o mínimo para você sobreviver. Letra B. Os indivíduos do trabalhador, pessoa física, como o direito de greve. C. Os direitos fundamentais de primeira geração, com exceção daqueles considerados como os de segunda geração. Letra D. Os direitos coletivos do trabalhador, como os relacionados à medicina do trabalho. E letra E. Os genéricos, como a segurança e o lazer. Conseguiu achar a resposta correta? O que você acha? Vamos lá, então. A resposta correta é a letra E, conforme o artigo 6º da Constituição Federal de 88. Espero que tenha gostado desse assunto, que é tão importante para concursos, mas também para a nossa própria vida, pois somos trabalhadores e pessoas que em algum momento vai precisar de ajuda. Não é mesmo? Afinal, vamos envelhecer ou nos aposentar, ou em alguma eventualidade podemos precisar de ajuda para nos recuperar de algum imprevisto da vida. É isso.
Se tiver alguma dúvida, comente aqui, faça sua pergunta. Não esqueça de revisar a aula pelo material impresso. Reveja a aula de novo e nos encontramos na próxima aula. Um abraço e até lá!